Geralmente, no mês de outubro, por conta do Halloween, os canais literários do YouTube fazem projetos relacionados a livros de terror ou suspense. Mas existem outros projetos muito bacanas, bem interessantes por aí. Por exemplo, o Victoria. Olá a todos, eu sou o Carlos, você está no canal Livros e E-Books e hoje vou apresentar a vocês esse projeto maravilhoso para o qual fui convidado e fiquei muito empolgado para participar. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, espero que goste do conteúdo. Se gostar, peço que deixe sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal, não esquecendo de ativar o sininho para receber notificação dos novos vídeos. O Victober é um projeto literário que consiste basicamente na leitura, no mês de outubro, de literatura vitoriana. Ele é promovido todos os anos por 3 booktubers inglesas e agora está sendo trazido para os canais brasileiros, tanto do YouTube quanto do Instagram, pela Cris, do canal Relivrando, que convidou alguns booktubers brasileiros para participar desse projeto. Mas afinal de contas, o que é essa tal literatura vitoriana? Quando a gente fala que alguma coisa é vitoriana, a gente tem logo a tendência a imaginar algo elegante, florido, romântico, como o chá, por exemplo, e assim também é na literatura. Mas essa é uma ideia bastante equivocada, porque a literatura vitoriana não é um gênero ou uma escola literária, e nem tem características exclusivas ou determinantes, né, para a gente especificar que uma obra é vitoriana. Para a gente considerar um livro como literatura vitoriana, ele tem que preencher 2 critérios, né? Tem que ser uma literatura produzida durante os anos do reinado da Rainha Vitória, entre os anos 1837 e 1901, e tem que ser uma literatura exclusivamente produzida nos países britânicos. Então, embora algumas obras produzidas em outros países nesse período tenham algumas similaridades com livros ingleses, não podem ser consideradas como vitorianas. Também outras obras, mesmo inglesas, mas que têm algumas características vitorianas, mas que não são desse período, também não são consideradas literatura vitoriana. O exemplo mais típico dessa situação é da Jane Austen, que foi uma escritora anterior com várias características nas suas obras que estão presentes também nas obras vitorianas, mas como ela é de um período anterior, ela não é considerada literatura vitoriana. Mesma situação com a Mary Shelley, autora do Frankenstein, também com várias características da literatura vitoriana, mas que foi produzido antes. Os principais nomes da literatura vitoriana são, sem sombra de dúvida, o Charles Dickens e as Irmãs Brontë. Mas como se trata de um período bastante longo, as obras diferem bastante. Tem vários gêneros diferentes que são considerados literatura vitoriana. E a gente fica até surpreso quando descobre que alguns livros que dificilmente a gente colocaria como vitoriano, na verdade são. Por exemplo, Drácula, O Médico e o Monstro, Alice no País das Maravilhas, A Ilha do Tesouro. O caso do Sherlock Holmes, então, é bem curioso, porque nem todas as histórias do detetive podem ser consideradas literatura vitoriana, porque os seus livros foram publicados até 1927. Outros autores também escreveram algumas obras dentro do período vitoriano, mas a sua produção principal ou a característica mais marcante das suas obras já está fora do período vitoriano, como, por exemplo, o Joseph Conrad e o Kipling, por exemplo, que escreveu várias obras posteriores. Ou seja, a literatura vitoriana não é um gênero fechado. Existem vários canais detalhando bastante o período vitoriano e com dicas bastante legais de livros muito ou pouco conhecidos. Aliás, tem muita coisa do período vitoriano que sequer foi traduzido para o português. Por isso, eu vou me limitar aqui a mostrar o que eu já li dessa literatura e o que já tiver vídeo aqui no canal, vou deixar tudo listado lá embaixo e já ficam também como dicas de leitura para quem tiver interesse de participar desse projeto, tá bom? Depois eu vou falar o que eu pretendo ler para participar do projeto. Começando pelo maior nome do período, o Dickens, eu li só 2 romances dele, Um Conto de Duas Cidades e o David Copperfield. São 2 livros incríveis. Um Conto de Duas Cidades, eu acredito que seja o menos vitoriano de todos os livros do Dickens, né? Porque ele se passa bastante tempo antes e durante a Revolução Francesa. E como o próprio nome diz,
a história se alterna entre Paris e Londres. É um livro excelente, bastante diferente dos demais do Dickens, né? que tinha uma pegada mais de denúncia social sobre a situação das camadas mais pobres da população, e não é o caso aqui do Conto de Duas Cidades. Mas é um livro maravilhoso e geralmente é considerado pelos críticos como um dos melhores do autor. Já o David Copperfield é um livro preferido de muita gente, inclusive do próprio Charles Dickens, né? Porque ele colocou nele muito da sua própria vida. É um típico romance de formação e nele a gente acompanha toda a vida do protagonista, desde o seu nascimento até a idade adulta, passando aí por vários percalços, muitas aventuras. E apesar de um livro bem volumoso, é delicioso, de uma leitura muito fácil e rápida. Tem personagens e situações incríveis, ele é muito triste em alguns momentos e bastante cômico em outros. É uma leitura mais do que recomendada. Além desses dois romances, eu ainda pretendo ler do Charles Dickens pelo menos alguns dos livros mais famosos, como Oliver Twist, Grandes Esperanças, Tempos Difíceis, A Casa Soturna, todos eles são calhamaços. Mas o Dickens também ele era um ótimo contista e tem dois contos maravilhosos, além de vários outros, né? Esses dois são os que eu já li, que é o famoso Conto de Natal, conhecido aí de várias adaptações, e o maravilhoso Sinaleiro, que já é um conto com uma pegada mais fantástica, mais para o sobrenatural. Aliás, o Dickens tem bastante contos que entram nessa, que enveredam por esse caminho do sobrenatural e do misterioso. Outro autor vitoriano que eu gosto muito é o Oscar Wilde. Ele escreveu apenas um romance, o magnífico Retrato de Dorian Gray, mas tem vários contos, peças e poemas muito bons também. O conto Fantasma de Canterville, por exemplo, é genial. É uma das coisas mais engraçadas que eu já li na vida. Nele, a gente acompanha a história de uma família de americanos que se muda para uma mansão inglesa assombrada por um fantasma. Mas os novos moradores não acreditam em fantasma e transformam a existência do pobre do fantasma, né, num verdadeiro inferno. O Wilde fez nesse conto um contraponto perfeito, né, criticando ao mesmo tempo as tradições inglesas e o materialismo americano. Então, um conto maravilhoso e engraçadíssimo. Um outro escritor que muita gente se surpreende ao descobrir que é vitoriano é o H.G. Wells. Ele é considerado um dos precursores da ficção científica, autor de clássicos indiscutíveis como O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, e dele eu só li A Ilha do Dr. Moreau. É um livro ótimo, mas em muitos momentos ele chega a ser assustador, principalmente porque ele relata situações bastante cruéis envolvendo animais. Mas as discussões que ele levanta sobre superioridade racial, dominação, escravidão, colonialismo, religião, entre várias outras, são incríveis. Um outro autor considerado como um dos maiores romancistas do período vitoriano, principalmente do final do período, mas já menos conhecido no Brasil, é o Thomas Hardy. E muita gente considera as obras dele assim, excessivamente sofridas. E ele foi tão criticado por conta disso, especialmente pelo livro Judas o Obscuro, que ele desistiu de escrever romances e se dedicou apenas à poesia até o final da sua vida. Dele eu li o Teste dos D'Urbervilles, que apesar dessa capa horrorosa, que eu acho que não tem muito a ver com o conteúdo do livro, ele narra a vida de uma camponesa pobre, cujos pais descobrem que tem uma ascendência nobre e mandam a moça então para trabalhar na casa dos parentes que moram ali nas redondezas, e que isso dá início a uma série de situações bastante difíceis e dolorosas para ela. O livro retrata muito bem as dificuldades dos trabalhadores do campo com a chegada, com a substituição do trabalho manual pelo trabalho mecânico, né? E a chegada, então, dessas máquinas às fazendas inglesas. Um livro que vale muito a pena conhecer. Por fim, como eu falei, temos o Sherlock Holmes. Eu já fiz um projeto lendo toda a obra dele, embora nem todos eles possam ser considerados vitorianos. Dois exemplos excelentes, e os dois são vitorianos,
são os dois primeiros romances em que aparece o detetive, O Estudo em Vermelho e O Signo dos Quatro. Esses dois servem muito bem como ambientação, como caracterização dos personagens e mostram bastante do cotidiano, do modo de vida ali da sociedade vitoriana. Vários outros contos e livros do Sherlock também trazem várias informações a respeito da sociedade, da vida em sociedade dessa época. Mas esses dois são considerados geralmente os melhores pontos de partida para se conhecer a obra do detetive. Tem uma playlist aqui no canal com todos os livros do Sherlock que eu fiz já o projeto. Dê uma olhada lá. Além desses, que já tem vídeo aqui no canal, eu já li algumas outras obras vitorianas bem importantes, como Drácula, do Bram Stoker, que é o romance que estabeleceu toda a mitologia que a gente conhece sobre vampiros, né? Um outro exemplo excelente é o Robert Louis Stevenson, do qual eu só li o Magic e o Monstro, que eu pretendo inclusive fazer uma releitura, e alguns contos, mas pretendo ler também o outro clássico dele, que é A Ilha do Tesouro. Lewis Carroll também está na lista, com Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. E uma outra autora também que eu tenho bastante vontade de conhecer, mas vergonhosamente a sua obra é dificílima de conseguir em português. É a George Eliot, com sua obra-prima, o Middlemarch. E por fim, também temos a Elizabeth Gaskell, autora do aclamado Norte-Sul, também não poderia ficar de fora de uma lista vitoriana. E existem muitos e muitos outros autores menos conhecidos, menos lidos, né? E como eu falei, alguns deles bastante difíceis de encontrar aqui no Brasil. Mas, curiosamente, das famosas irmãs Brontë, a Emily, a Charlotte e a Anne, eu li apenas O Morro dos Ventos Uivantes, há muito tempo. Eu gostei bastante, pretendo inclusive fazer a releitura em breve. E foi justamente por essa falha de não conhecer praticamente nada das irmãs, é que eu escolhi para esse desafio um livro que é ao mesmo tempo ousado e tradicional, que é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Ele é um clássico extremamente aclamado e, por isso, bem tradicional, mas ao mesmo tempo ousado, porque é um calhamaço e eu vou ter que me dedicar bastante para conseguir concluir a leitura dele dentro do mês. Mesmo assim, se sobrar um tempinho, eu pretendo incluir alguma outra obra, provavelmente alguns contos, mesmo que eu não consiga ler um livro inteiro, mas alguns contos de outros autores para dar uma incrementada aí na TBR do projeto. No vídeo da Cris tem uma lista bastante completa de várias obras vitorianas, nos outros canais participantes também. Eu vou deixar linkado na caixa de descrição todos os canais, tanto os originais ingleses quanto os participantes do Brasil. Não deixem de visitar todos eles, são canais incríveis que têm muito conteúdo legal. Então fica aqui o convite para que você também venha participar desse projeto com a gente e conhecer um pouco mais da literatura vitoriana. Utilize as hashtags Victober e Victober Brasil nas suas postagens para que a gente possa acompanhar e divulgar esse projeto para mais gente. Eu vou ficando por aqui. Comente aqui embaixo se você já leu ou pretende ler algumas dessas obras e qual a sua opinião sobre literatura vitoriana, tá bom? E acompanhe todos os canais participantes durante o mês de outubro, que vai ter muita coisa legal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.